ciência, didaticamente. São fases distintas. Você só consegue fazer uma apresentação clara da ciência depois que a ciência está totalmente construída. Uma ciência não se constrói da forma como nós estamos apresentando aqui. Isso aqui é uma apresentação didática. Ninguém constrói uma ciência assim. Define o objeto, analisa o objeto, estabelece lei, deduz consequência. Não se faz ciência assim. Isso não é o fazer científico. Isso é uma forma de apresentar a ciência depois de pronta, para um leitor, para alguém que quer estudar. Mas não é a forma de fazer. Fazer ciência é uma coisa muito complexa, que até hoje os filósofos não chegaram a um acordo sobre como se faz uma ciência. Há muita divergência, há muita dúvida de como uma ciência é construída. Todas as críticas que se fazem hoje ao método científico. Não há propriamente um método científico. Isso é uma discussão muito séria dentro da epistemologia da ciência. Qual seria o método científico? E os filósofos não chegaram a um acordo. Se achava, no século XIX, que havia um método científico. Tanto é que todo mundo dizia, o método científico, tem que empregar o método científico. Mas hoje, já no século XX, não no século XXI, já se ficou demonstrado que não há propriamente um método científico. Há muita controvérsia sobre como uma ciência é feita. A ciência, às vezes, é feita sem que o sujeito vá para o laboratório, nasce parte na cabeça dele, parte no laboratório. Sabe que a ciência é um processo de construção social muito complexo, que não envolve uma pessoa, que envolve várias pessoas, mas não se entende muito bem. Mas depois que a ciência está pronta, já apareceu, as pessoas começam a se preocupar com a apresentação dessa ciência, com o ensino dessa ciência. E aí esta estruturação clássica é importante, porque ajuda você a compreender, a aprender uma ciência. Ora, Kardec, quando escreve o Livro dos Espíritos, na sua apresentação final de 1860, ele já conhecia toda a doutrina espírita, o que era o espiritismo. Agora ele resolve escrever para que todo mundo pudesse ter uma clareza. Naquela ocasião, ele já havia percebido, a partir dos estudos, de que a doutrina espírita é uma doutrina que se apoia fundamentalmente na ideia de Deus. Deus era o ponto-chave. A todo momento ele percebe que a ciência espírita tinha uma diferença da ciência ordinária. O seu objeto de estudo não era um objeto tal como uma ciência como física ou química estudaria, porque ela tem um pressuposto fundamental que é a existência de Deus. E Kardec percebe que a partir de Deus, que passa a ser o elemento fundamental de todo o edifício, porque tudo nasce a partir dele, por isso na pergunta depois, número 1, que nós vamos analisar, Kardec discute bem esse conceito de Deus, ele mostra que Deus vai dar origem a 2 elementos fundamentais no universo, 2 princípios. Aqui o Kardec denomina espírito, um deles, e matéria, outro deles. Claro que essa caracterização ela já é anterior, a gente vai encontrar em vários filósofos, em particular a partir de Descartes, já na França mesmo, nós vamos encontrar a ideia de que há um elemento inteligente no universo, responsável pela inteligência, que Kardec vai denominar de espírito, com letra E minúscula, e matéria, o elemento responsável por aquilo que a ciência realmente chama de matéria, a parte não inteligente. Então, esta é uma separação didática importante. Para aqueles que são filósofos, Kardec não está afirmando positivamente que há 2 substâncias distintas, uma espírito, outra matéria, como fez Descartes. Para Descartes, 2 coisas absolutamente distintas, inseparáveis, mas distintas, uma independente completamente da outra, espírito e matéria. Kardec prefere não adotar uma posição filosófica tão radical. Ele diz que, didaticamente, para a compreensão nossa, é interessante separar os fenômenos do universo como vindo de 2 princípios. Um princípio que ele vai chamar de inteligente, espírito, e um outro princípio que ele vai chamar de material. Mas ele faz questão de, ao longo do Livro dos Espíritos, dizer que se esses 2 princípios têm uma natureza comum, têm um ponto de contato, se há de fato uma única substância que forma todos eles, nós desconhecemos. Se há vinculação entre espírito e matéria, se espírito é matéria quintessenciada ou evoluída, isso é tudo uma discussão filosófica que ele prefere não entrar, já que nós não temos como decidir esse tipo de questão. Aliás, até hoje indecidível. Então a gente não consegue decidir. Há aqueles que adotam a posição monista em filosofia espírita, quer dizer, que adotam a posição mono de uma única substância gerando tudo.
Aos dualistas, aqueles que admitem que há duas substâncias, espírito e matéria, independente uma da outra. Ou pode ser um pluralista que acha que tem mais do que duas substâncias. Isso pouco importa, isso é uma discussão filosófica que Kardec prefere deixar de lado, dada a complexidade e a impossibilidade de se dar uma resposta definitiva e satisfatória a essa questão. Como ele era o bom senso, ele prefere trabalhar do ponto de vista didático. Como é muito difícil a gente trabalhar a posição monista, então vamos trabalhar didaticamente como se fossem duas substâncias totalmente independentes, o espírito e a matéria. E a partir daí vamos ver o que ocorre. Embora ele faz questão de dizer, como eu já disse, que não há um absoluto no sentido de que essas duas substâncias sejam completamente independentes. Ora, o espírito e a matéria, atuando reciprocamente um sobre o outro, dar origem a tudo que existe, a criação. Todos os fenômenos, tudo aquilo que existe no universo é fruto da interação espírito e matéria. Todos os corpos, todos os fenômenos, todos os seres, tudo aquilo que existe no universo nada mais é do que o resultado dessa interação espírito e matéria. O espírito atua sobre a matéria, dando-lhe forma, dando-lhe vida. Então, esses dois elementos geram tudo mais. Então, por isso, a criação surge como consequência desses dois elementos. E é claro que, dentre a criação, nós vamos destacar os seres vivos. Os seres vivos passam a ser o elemento mais importante de todas as criações possíveis, porque é exatamente o elemento onde o princípio inteligente se manifesta de modo muito claro, muito explícito. Então, a partir daí, nós temos essa estrutura geral do que sejam os elementos fundamentais por trás da primeira parte do Livro dos Espíritos, ou das causas primárias. Eu tenho um Deus, dando origem ao espírito e à matéria, que juntos constituem toda a criação, e de toda a criação destaca-se a criação dos seres vivos. Claro que daí eu estou tirando os 4 capítulos que compõem a primeira parte de O Livro dos Espíritos. O primeiro capítulo trata-se de Deus, o segundo dos elementos gerais do universo, onde Kardec apresenta o espírito e a matéria, o terceiro capítulo sobre a criação, que é o resultado da ação do espírito sobre a matéria, e por último os seres vivos, no capítulo do princípio vital, em que ele trata aí dos seres vivos. Com isso ele apresenta os elementos fundamentais daquilo que ele vai chamar das causas primárias. Por quê? Deus, espírito e matéria constituem as causas de todos os fenômenos conhecidos pelo homem. A partir do estabelecimento dessa trindade universal de Deus, Espírito e Matéria, Kardec vai ser capaz de destacar como sendo o objeto de estudo do Espiritismo um dos elementos, o Espírito. A partir do momento em que ele apresenta os 3 elementos, ele vai discutir, olha, o objeto de estudo do Espiritismo vai ser o Espírito. Não vamos estudar Deus nem a matéria. E ele vai apresentar um conjunto de razões para isso que a gente vai tentar agora examinar. Primeiramente, é sobre a divindade. Veja, a escolha de Kardec acerca da divindade é uma escolha muito importante. Olhem a pergunta número 1 aí, vocês que estão com o livro. O que ele diz? O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, veja, neste momento, Kardec está tomando a posição correta de associar a Deus a ideia de inteligência suprema. Não somente a ideia de que ele é responsável pelo princípio inteligente, mas também que é a inteligência suprema. Isto vai preparar caminho para lá nas leis morais nós entendermos bem o papel da lei de adoração. Uma vez que Deus sendo a inteligência suprema, a forma mais inteligente que possa existir para o homem é procurar aprender com ele. Quem quer ter um professor, ter o melhor professor é sempre a boa opção. Então, no momento em que ele é a inteligência suprema, ele me dirige a que eu o consulte, porque ele é o mais inteligente de todos. Por outro lado, há uma outra expressão de que ele é a causa primária. Com isso, Kardec quer evitar uma discussão filosófica que existiu bastante na Idade Média, depois também nos séculos XVIII e XIX, quando se discute quem causou Deus, né?
né? Porque nós temos uma ideia, quando a gente pensa na noção de causa e efeito, que é uma noção que nasce dentro da ciência, de que, dado um conjunto de fenômenos, eu pergunto, o que causou esse conjunto de fenômenos? Por exemplo, a luz acendeu, o que causou acender a luz? Aí eu falo, causou acender a luz foi o indivíduo que apertou um interruptor lá, mas o que causou isto? E aí eu vou procurando, e a cada novo efeito eu busco uma causa, e eu poderia fazer isso num regresso infinito. Aí eu chego até Deus, digo, Deus é a causa de tudo, aí o sujeito rapidamente, quem causou Deus? Né? Esse seria o caminho natural, quem causou Deus. Com isso, Kardec tenta evitar esse tipo de pergunta, dizendo que ele é a causa primeira. Ou seja, ele não é efeito. Não há uma causa anterior a ele. Bom, essa é uma discussão que eu não vou entrar aqui, que os filósofos costumam fazer. Mas ela evita, pelo menos, que você continue nessa pergunta permanente de quem causou. Eu não sei, paro na causa primeira, o máximo que eu poderia dizer é que Deus é a causa de si mesmo. Mas essa questão é muito complicada. Vocês imaginem o seguinte, quando Deus faz espírito e matéria, vamos pegar a matéria em particular. Se todo o universo é formado de matéria, eu poderia perguntar assim, quando foi criado o universo? Poderia dizer, bom, o universo foi criado lá não sei quantos bilhões de anos. Universo, essa é uma pergunta interessante. Então, o universo foi criado em algum momento no tempo. Tá certo? Aí você poderia perguntar, bom, se o universo foi criado em algum instante antes do tempo, o que Deus fez antes de criar o universo? Você poderia dizer, bom, antes de criar o universo, ele fez a matéria. Porque o universo é formado de matéria. Bom, mas aí você poderia perguntar, mas o que ele teria feito antes de criar a matéria? Se a matéria vai dar origem a todas as coisas junto com o espírito, você poderia imaginar com essa pergunta de que Deus ficou à toa, né? Porque ele ficou à toa por uma eternidade, depois de determinado momento ele resolve criar a matéria, e a partir daí tudo acontece. Então essa pergunta é muito séria, extremamente séria para o filósofo. A primeira pessoa que se deparou com essa pergunta e sentiu bastante incomodado foi Santo Agostinho. Estamos falando lá no ano 390 e pouco, 400 e pouco antes, depois de Cristo, portanto, lá no século V, muito lá atrás. Ele se preocupou com esta questão, porque quando ele leu na obra Gênese de Moisés, no livro Gênese de Moisés, que quando Deus criou o universo era pela vontade, faça-se a luz, e a luz foi feita, o Fiat Lux, ele imediatamente se deparou com essa pergunta, se Deus começou a criar o universo num instante, o que ele fez antes? Essa é uma pergunta muito séria. Santo Agostinho tenta respondê-la de forma muito curiosa. Santo Agostinho encontrou uma saída que é a seguinte, a matéria é que cria o tempo. O tempo só existe na matéria, porque o tempo é associado a mudança, transformação, movimento. Mudança, transformação e movimento são propriedades da matéria. Então, antes de criar matéria, não existia o antes, porque não existia o tempo. Coisa de filósofo, né? Então, eu não posso perguntar o que Deus fez antes de criar a matéria, porque não havia o antes. Bom, saída de filósofo. Eu me recordo, quando estudava essas coisas em filosofia, eu abri o livro dos Espíritos, lá na questão, vocês abram comigo, na questão 21. Não abram não, vamos fazer surpresa. E lá eu li essa pergunta. Kardec, eu estou com um problema de idade, né? O braço ficou curto. A pergunta é, a matéria existe como Deus de toda a eternidade? Ou foi criada por Ele em dado momento? Era a pergunta que eu queria. Falei, agora eu vou ter a resposta, né? Porque o Kardec perguntou aos espíritos, agora eu vou ter a resposta. E a resposta foi realmente interessante. Só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para perguntar isso a Ele. Mas os Espíritos ainda afirmam um pouco mais. Uma coisa, porém, a vossa razão vos deve indicar. Sendo Deus, modelo ou exemplo de amor e caridade, jamais esteve inativo.
por mais distante logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso o minuto que seja? Ou seja, ele está nos dando uma dica. A ideia de dizer que Deus criou a matéria em dado momento e que ficou à toa o resto, não dá. Esta explicação não dá para a gente aceitar. Agora, se ela existisse com Deus de toda a eternidade, a pergunta que incomodaria seria, então, se a matéria sempre existiu como ele nunca fez, então ela não é obra dele. Então é por isso que o filósofo insiste nesse tipo de questão, porque a pergunta ainda permanece. Se ela sempre existiu como Deus, ela não foi obra dele. Então ele não seria a causa primária de tudo. Por isso incomodou muito a Santo Agostinho, e por isso a gente entende que a resposta à questão 21 tenha que ser só Deus o sabe. Ou seja, a nossa razão não consegue responder essas questões sobre a origem. Aliás, todas as questões que envolvem a origem são questões de muita dificuldade, e os filósofos acabam abandonando esse tipo de questão como questões indecidíveis, dizendo, esse tipo de questão é indecidível, então vamos deixar isso de lado. Isto aconteceu na filosofia a partir de Immanuel Kant, um filósofo alemão que exatamente propõe que essas questões metafísicas são indecidíveis. Então é preferível deixar essas questões de lado e buscar questões que estejam mais próximas. O mesmo diz respeito à natureza de Deus. É muito comum, aliás, foi muito comum na Idade Média, se estudar muito a natureza de Deus. Deus era o objeto de estudo dos teólogos, dos metafísicos, que queriam entender Deus a todo custo. Então essa era uma prática muito comum na Idade Média. A tal ponto que se fazia muitas teorias sobre o que deveria ser Deus. Kardec vai, e vocês aí vão encontrar na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha a pergunta que ele faz. Não é essa a pergunta? A resposta é muito curiosa. Não. Falta-lhe para isso o sentido. Você fala, o que significa isso? Falta-lhe para isso o sentido. Você vai encontrar explicação para esta frase na obra Gênese, quando Kardec trata de Deus. Ele vai dizer lá na obra Gênese, nesse capítulo sobre Deus, que é o sentido, esse sentido é a faculdade que falta. A faculdade no sentido dos nossos sentidos. Por exemplo, nós temos aí os nossos 5 sentidos. Se você pegar um indivíduo cego de nascença, que nunca viu a luz, você tentar explicar para ele o que são as cores é praticamente impossível. A concepção que ele vai ter sobre as cores será uma concepção a partir dos outros 4 sentidos que ele possui. Nunca será uma compreensão completa acerca das cores, ou daquilo que a luz propicia. Então, quando lhe carece um sentido, os outros sentidos, por mais que sejam combinados e ampliados, não vão dar a capacidade de uma compreensão nítida e clara acerca daquilo que a luz oferece. Kardec vai dar exatamente esse exemplo. Então, se nos falta a faculdade, o sentido para entender Deus, significa que se eu ficar usando os sentidos ou faculdades que eu tenho hoje para tentar entender, eu nunca vou ter uma compreensão clara de sua natureza. Será como um cego de nascença tentando ter uma clareza sobre a luz. Por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir. E Kardec vai dizer que esse sentido, que esta faculdade necessária para se compreender Deus, só se adquire quando o espírito entra na fase de espírito puro ou perfeito. Então nós temos que esperar muito. Ou seja, o dia que nós formos espíritos puros ou perfeitos, a gente pode responder à questão sobre a natureza de Deus. Com isso, os Espíritos estão nos adiantando que a gente não pode ficar se detendo no estudo da natureza divina. É perda de tempo. Kardec vai dizer isso explicitamente na questão número 14. Vamos lá. Deus existe. Olha a resposta à pergunta quando se trata lá do panteísmo. Deus existe. Crede-me, e és o essencial. E é o essencial. Não vades além, pois acreditaríeis saber, quando na verdade nada saberíeis. Né? Cairias num labirinto, de onde não lograrias sair. Está aí, eu estou pegando pedacinhos dessa resposta. E diz mais nesse item,
antes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Mais claro é impossível. Tem coisa que nos tocam, deixa a questão da divindade de lado. Então, com isso, eu estou querendo dizer que aí está presente o argumento para descartar Deus como sendo objeto de estudo do Espiritismo. O Espiritismo deixa de lado. Não vamos ficar aí tentando entender aquilo que a gente não pode entender. Os elementos essenciais da divindade, as ideias gerais, os atributos gerais, ótimo. Mais que isso, esqueça. Mais que isso é ficar perdendo tempo, é tentar compreender aquilo que não pode ser por nós compreendido. Vamos chegar a espírito perfeito, aí retomamos essa questão. Aí essa questão será retomada na condição de espírito perfeito. Kardec vai, na introdução do Livro dos Espíritos, e a gente não tem tempo de tratá-la aqui, ele vai em vários momentos descartar a matéria como sendo objeto de estudo do Espiritismo. Ele vai dizer, compete à ciência estudar a matéria, e no campo material fiquemos com a ciência. Se alguém nos pergunta o que o Espiritismo pensa sobre isso, um fenômeno material qualquer, a nossa resposta é o que a ciência pensa. Não compete ao Espiritismo o estudo do elemento material. Esta competência é da ciência. Então vai restar ao Espiritismo estudar o único elemento que sobrou dos três, estudar o espírito. E aqui há uma diferença importante, que Kardec usa a palavra espírito com a letra E minúscula. Essa é uma diferença, parece irrelevante, mas muito importante. Kardec faz uso da palavra espírita, escrita com uma grafia com a letra E minúscula ou letra E maiúscula. Essa vocês vão encontrar. Algumas traduções representaram isso muito bem, tiveram cuidado de estabelecer a diferença. Algumas traduções descuidaram. No original francês, Kardec foi extremamente cuidadoso. Todas as vezes que aparece a palavra espírito, significando o princípio inteligente do universo, ele usa a letra E minúscula. Todas as vezes que aparece a palavra espírito, significando alguém, um indivíduo, eu, este ser pensante com senso moral que sobrevive à morte do corpo, no sentido propriamente de alma, ele usa a palavra espírito com E maiúscula. Qual é a diferença? A diferença é que os animais, os seres vivos que não os homens, possuem também inteligência. Essa inteligência de que eles são compostos é formada de espírito com E minúsculo. Significa que o animal possui espírito com E minúscula. Ele é, de alguma maneira, formado de espírito com letra E minúscula. O homem não. O homem, além de ser formado de espírito com letra E minúscula, ele é espírito com E maiúsculo. Ele é mais. Ele é uma transformação desse espírito com E minúsculo. Então, os animais têm espírito com E minúscula, mas não têm espírito com E maiúsculo, ou não são espíritos com letra E maiúscula. O espírito com E maiúscula, que somos nós, está numa fase evolutiva muito superior. Ele não é simplesmente o princípio inteligente. Então, essa é uma diferença que parece relevante, mas muito importante do ponto de vista conceitual. O princípio inteligente, a fonte de todas as inteligências, é o espírito com E minúsculo. Eu destaco uma delas que eu chamo de espírito com E maiúsculo, que somos nós. Os animais são espíritos com E minúscula, possuem inteligência, mas não são como nós. Não são espírito com E maiúsculo. Isso significa que eu não posso dizer que fui a reencarnação, ou sou a reencarnação de um animal, que no passado fui a alma de algum animal. Eu não poderia dizer isso. Porque nenhuma alma de um animal é espírito com E maiúsculo, embora seja constituída de espírito com E minúsculo. Então, não faz sentido a teoria da mentepsicose, do espírito voltar num corpo animal, ou o contrário, do espírito que habita o animal, com E minúscula, esse espírito, reencarnar como espírito com E maiúsculo. Então, é uma sutileza, uma diferença, mas muito importante para que a gente não crie confusão conceitual. Então, ele vai dizer, o espírito com E maiúscula é a individualização do princípio inteligente de uma forma especial, dando origem a um indivíduo que tem senso moral,
que consegue pensar em Deus, etc. Já os animais não têm senso moral. Os animais não têm a capacidade de pensar em Deus, embora eles sejam inteligentes. Mas o senso moral eles não possuem. Os animais não cometem crimes. Embora, mas um animal matou uma criança, mas não é crime. Porque o crime significa consciência. O indivíduo que tenha o senso moral, que saiba que aquilo é errado e que propositalmente comete aquele erro. Há uma consciência que o acusa, que identifica aquela ação como uma ação criminosa. No caso do animal, não, ele não tem senso moral. Os animais não passam por processo de expiação, como nós passamos. Onde a palavra expiação significa receber as consequências dos erros de ontem, da maldade de ontem. Os animais não passam por um processo de expiação, eles não estão expiando faltas, eles não estão pagando erros do passado, porque eles não têm senso moral. Não são espíritos com a letra E maiúscula. Então essa é uma distinção muito importante que Kardec faz, vocês vão perceber em algumas traduções, que da pergunta número 1 até a pergunta 75, que é onde Kardec trata